Quando a gente olha a palavra de Deus, quando a gente estuda, a gente sempre percebe que Deus tem um propósito em tudo isso. E a palavra de Deus, ela tem um propósito único. Obrigado, Ditana. Ela tem um propósito único, que é a salvação. Toda a Bíblia, ela permeia, ela vai falar sobre salvação. Embora nós vamos ver reinos, governos, lideranças que foram colocadas, um povo que foi separado por Deus, mas tudo isso com um único objetivo: resgatar a humanidade. Desde que houve o pecado, desde que Adão e Eva caíram, Deus vem trabalhando na humanidade para que haja a restauração, para que haja mudança, para que volte ao estado antes do pecado, para que o ser humano recomece um novo relacionamento, uma nova vida com o Senhor. E nós vemos que na nossa geração, na nossa época, quando nós olhamos para a palavra de Deus e temos já o conhecimento da vinda do Messias, algo que no Antigo Testamento era apontado, era falado, profetas, reis mencionavam a respeito da vinda do Messias, mas nós temos o privilégio de ter ouvido e vivermos uma época em que já temos a certeza de que ele veio, e que ele veio com esse objetivo, dar continuidade, trabalhar de tal forma que ele, como um sacrifício vivo, que foi morto naquela cruz, para que eu e você pudéssemos obter vida e vida em abundância. E esse é um dos momentos, eu creio que mais importantes na vida de um povo, sendo separados ou preparados para se encontrar com o nosso Deus. E isto vai depender de uma decisão, de um posicionamento, vai depender de uma escolha que nós fazemos. E é por isso que quando nós vamos ver os textos da palavra de Deus, e o primeiro texto, eu creio que a maioria, ou a grande maioria, conhece de cor, 2 Coríntios capítulo 5, 17. Esse texto, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, ele fala a respeito de estar em Cristo. Talvez você não conheça, você queira abrir a sua Bíblia ou no próprio celular, mas ali diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E é extraordinário, irmãos, quando nós passamos a entender e a viver este ensino que a palavra de Deus nos aponta, de nos mostrar a vivência de tal maneira em que nós aceitamos a Cristo. Paulo fala o que acontece quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E um dos aspectos fundamentais é que nós começamos a abrir mão daquelas coisas que nós julgávamos importantes para as nossas vidas, fundamentais para as nossas vidas, e que antes nós não conseguíamos viver sem isso. E aí nós passamos a experimentar desse relacionamento com Deus. E a gente percebe realmente que o que nós não podemos é viver sem a presença de Deus nas nossas vidas. Porque quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele fez para a sua honra e para a sua glória. Deus não fez o homem simplesmente para colocar nesse mundo, mas para interagir com ele. E se nós olharmos o texto lá em Gênesis, vai dizer que Deus, ele estava junto com o homem. Deus caminhava, Deus ia ao encontro do homem. Então essa comunhão era perfeita, era algo extraordinário. E aí então ela é contaminada pela desobediência e faz com que o ser humano se afaste da presença de Deus por causa do pecado. Mas Deus nunca deixou o homem de lado, o ser humano, a humanidade de lado. E é por isso que a palavra de Deus, desde o início até o final, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela vem tratando sobre o ser humano. Ela não vai tratar simplesmente sobre coisas, sobre reinos, sobre potestade, sobre poder ou sobre qualquer outra situação. O objetivo fundamental é a salvação da humanidade. É a salvação do ser humano. E é interessante porque nós vemos que Cristo, ele vem a este mundo com o objetivo de aproximar ainda mais o homem de Deus.
No Antigo Testamento existiam vários métodos, várias exigências que deveriam ser apresentadas, como até mesmo o sacrifício, como você pedia perdão dos seus pecados. Não era simplesmente você chegar como nós fazemos hoje, entre aspas, esse simplesmente, né? Porque não é tão simples assim, porque o colocar-se diante de Deus precisa ter um coração quebrantado, um coração humilde, não é aquela pessoa orgulhosa, não é aquele coração humilde que reconhece a sua insignificância de não poder salvar-se por si próprio, de depender de um ser superior, de um Deus que nos ama, e que nós, como homens, rompemos tudo isso lá no Jardim do Éden. Mas nós vemos que o Senhor, Ele vem mostrando, e por intermédio de Jesus Cristo, Ele vem a este mundo para cumprir as exigências básicas para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. No Antigo Testamento nós vamos ver o povo tendo que chegar ao sacerdote, e esse sacerdote também muitas vezes tinha que se apresentar ao sumo sacerdote para que ele pudesse estar pedindo perdão sobre a vida do povo, sobre os pecados da humanidade. Era assim que era feito. E Jesus Cristo vem para mudar esse contexto. Ele vem para confirmar que o preço que era feito de sangue, continuava existindo, mas dessa vez o sangue do próprio Filho de Deus, que morreu naquela cruz. É muito comum a gente dizer que a cruz, nós merecíamos essa cruz, né? Que a cruz era nossa. Essa cruz, se nós morrêssemos na cruz, não teríamos valor algum, né? Porque mais 2 pessoas naquele momento morreram com Jesus. E daí? O que eles podiam fazer pela humanidade? Nada, porque eles eram imperfeitos, eles eram pessoas falhas. Mas Jesus Cristo, que estava naquela cruz, era o Filho do Deus vivo, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, que entregou-se a si mesmo. Ele foi voluntário, ele disse: eu estou realmente disposto, mesmo com todas as dificuldades que ele experimentava como homem, ao ponto de pedir ao Pai, dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Como muitas vezes nós fazemos. Algumas provações, algumas dificuldades, algumas tentações que nós enfrentamos, e nós chegamos a dizer: Senhor, se for possível que eu consiga pular essa etapa, mas se não puder, faça-se a tua vontade, fortaleça a minha vida para que eu possa realmente viver uma vida diferenciada. E quando Paulo fala à igreja de Corinto, ele também fala à igreja dos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que é um texto também muito conhecido. E esse texto vai dizer que se eu já estou crucificado com Cristo, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia antes no corpo, na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então este é o momento em que nós entendemos da palavra de Deus, de que não existe nada mais importante neste mundo do que servir a esse Deus vivo que tanto nos ama. Que quando nós nos decepcionamos com alguém ou com alguma coisa, nós nunca vamos nos decepcionar com Deus, porque Ele está sempre nos socorrendo nos momentos de angústia, nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos. Mesmo quando nós até questionamos o cuidado de Deus para com as nossas vidas, ou que julgamos-nos mais importantes e que não merecíamos passar por essas circunstâncias. Ontem o Mateus falou sobre isso. Lembro-me quando eu estava no hospital Erasto Gertner, eu tinha 20 anos na época, e eu estava prestes a fazer uma cirurgia bem grande, né, uma cirurgia de alto risco, por causa de um câncer, e eu me questionava com Deus, né? Mas Senhor, qual é, né? Por quê? Porque eu. E como que a gente faz? A gente começa a colocar as nossas virtudes diante de Deus. Senhor, o Senhor está mexendo com a pessoa errada, porque eu sou teu servo. Eu estou na igreja. Eu sou líder das jovens. Eu estou fazendo... E a gente começa a colocar as nossas qualidades e nos esquecemos que nós estamos falando com um Deus santo. Um Deus perfeito que conhece todas as nossas falhas e as nossas limitações. E eu lembro que durante essa semana de questionamentos, esses problemas que vinham à mente, eu já mencionei muitas vezes aqui na igreja um livro que me chamou muita atenção. E o título desse livro era Por que não comigo? Por que não comigo?
Ah, eu sou filho de Deus, então eu não posso passar pelo vale da sombra da morte. Posso e vou passar. A diferença é, como eu sempre digo, como você vai passar pelo vale da sombra da morte? Sozinho? Ou vai se colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu me coloco diante da tua presença? E quando nós passamos a entender que nós somos novas criaturas, não é pelo nosso poder, é pelo sangue de Cristo vertido naquela cruz. Aquele Deus que nos ama tanto e que quer nos dar uma vida, e não somente uma vida para este mundo, uma vida agradável, porque Ele também quer o nosso bem-estar aqui. E é por isso que nós clamamos e pedimos, muitas vezes sobre cura, sobre questão financeira, questão familiar, porque nós queremos ter um bem-estar neste mundo, e é o que Deus também nos proporciona. Mas no meio dessa caminhada, algumas dificuldades se levantam. Mas eu preciso entender, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, eu sou servo do Senhor, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas para trás ficaram. Eu entendo que eu não mereço isso. É a misericórdia do Senhor, é o cuidado de Deus para com a humanidade. E aí a gente pode até dizer, hoje é até mais fácil do que no Antigo Testamento, desde o início, Deus trata da mesma forma. Nós hoje temos um privilégio maior, porque nós temos a presença constante do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth. É um texto que talvez você já conheça de cor e salteado. O livro de Ruth, eu vou fazer um resumo da história. Se você ler o primeiro capítulo, você já vai entender muito bem o que estava acontecendo no livro de Ruth, né? Ruth é lá no Antigo Testamento, né? Depois de Deuteronômio. O que vem depois de Deuteronômio? Josué, Juízes e Ruth, né? Então é bem fácil, né? Eu sei que os jovens ali, né, eles cantam, né, a música, então é mais fácil, né, de decorar, né? Estão até cantando, né? Esse livro, ele vai contar justamente um exemplo de homens, né, e mulheres que fazem a diferença na caminhada, no relacionamento com Deus. Mas esse livro de Ruth é algo muito especial, porque ele vai mostrar, ele vai destacar a vida de Ruth, uma mulher que não pertencia ao povo judeu, era uma moabita. Era proibido aos judeus casarem com mulheres estrangeiras. Ah, porque Deus detestava os outros povos? Não, não era isso. Porque agora vai ficar complicado, né? Agora vai ficar complicado. As mulheres têm grande influência na vida dos homens, né? Nós sabemos disso. E aqui nós vemos que o povo de Deus, na maioria das vezes, eles eram influenciados por essas mulheres que não serviam ao Deus vivo para adorarem outras divindades. E nós vemos o exemplo do próprio Salomão. A Bíblia diz que não existia homem mais sábio do que ele na época. E ele foi enganado pelas mulheres, porque elas começaram a convencê-lo. Imagine uma mulher falando no ouvido de Salomão: Salomão, nós precisamos ter uma adoração para o nosso Deus. Nós viemos de uma terra estrangeira, nós queremos adorar o nosso Deus. Deuses falhos. Salomão sabia que eram deuses feitos por mãos humanas. E não era uma, né? Eram centenas de mulheres colocando ou falando ao ouvido de Salomão. E na sua velhice ele começa a ceder e começa a deixar. Então Deus proibia esses casamentos justamente para que o povo não fosse enredado para esses caminhos. Quando o povo havia saído do Egito e que eles estavam na caminhada e que pede para que Balaque, né, pede para que Balaão amaldiçoe o povo de Deus, e ele diz: eu não posso amaldiçoar o povo que é abençoado. Eu não posso amaldiçoar. O inimigo não tem poder sobre a igreja de Cristo. Ninguém pode lançar maldição sobre vocês, sobre nós. Isso é bíblico, irmãos. Às vezes a gente tem aquele medo, né? Pastor, eu passei perto do cemitério, é muito comum, às vezes quando eu venho da casa Letícia, né? Que no cemitério sempre tem na esquina, ali eu não sei nem o nome da rua, mas sempre tem alguém fazendo despacho, né? Uma macumba, alguma coisa, né? Sempre fazendo alguma coisa. Eu já vi algumas pessoas dizer: ah, nossa, mas é perigoso, né? Passar por ali. Perigo por quê?
Toda vez que eu passo, eu repreendo. Digo, Senhor, vocês estão tentando fazer algum mal, que caia por terra. Né? Porque o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. E é incrível, irmãos, porque Deus disse para Balaão, Balaão, você vai abençoar esse povo, que é um povo abençoado. Não cai maldição sobre eles. Então não adianta lançar maldições, porque é o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus. E é interessante, irmãos, como nós vemos o cuidado de Deus para com esse povo. Aí, Balaão, conhecendo, ele diz assim, mas existe um meio. Esse Deus é um Deus ciumento. Esse Deus não tolera idolatria. Se você colocar as mulheres, elas vão seduzir os homens e vão fazer com que eles passem a adorar outros deuses. Isso será um tropeço para com o povo. Maldição não pegava, mas o pecado estava à porta. E isso fazia com que se distanciassem do Senhor. E aí nós vemos o contexto de Ruth, porque vai falar que esta mulher, né, ela era uma moabita, e ela consta na genealogia de Jesus. Era totalmente proibido casar com uma mulher estrangeira, mas ela fazia parte do contexto, e ela vem estar e constar na genealogia. Uma mulher estrangeira. Então a história, rapidamente, né, para que os irmãos entendam, houve uma época nos Juízes, né, quando não existiam os reis de Israel, de uma grande fome, uma fome na terra de Belém, né, e aí essa família, né, se reúne, né, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, que eram seus filhos, esposo e esposa, e vão morar em Moabe. Eles eram efrateus de Belém, de Judá. E lá eles ficaram em Moabe por quase 10 anos. E nesse período, os dois filhos se casam, né? E ali constituem uma família. E nesses 10 anos começam a ocorrer algumas situações. E Noemi, né, a judia, ela perde o seu esposo e perde os seus 2 filhos. Fica completamente desamparada. Então esse é o resumo. E como ela perde os seus filhos, ela diz que vai voltar para a sua terra, porque lá ela poderia encontrar alguém que lhe estendesse a mão. Era costume do povo judeu resgatar, estender a mão, ajudar os seus conterrâneos, os seus descendentes. E ela então se propõe a voltar. E as 2 noras se propõem a voltar com ela. E aí nós vamos ver esse contexto, né, que tanto Orfa, né, que era o nome de uma, e Ruth se propõem a voltar com ela. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem então dos versículos 15 ao 18 do primeiro capítulo do livro de Ruth. Orfa atendeu a orientação da sua sogra, voltou para a sua família. Mas nós vamos ver no versículo 15. Noemi aconselhou, veja, falando para Ruth, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato convencida a acompanhá-la, não insistiu mais. E é justamente nesse texto extraordinário que a gente pode ver realmente a atitude de uma mulher. Não simplesmente no sentido de estar com a sua sogra, de estar acompanhando, cuidando, não, mas vai muito além do simples cuidado de outra mulher, de alguém que ela conheceu. Ela havia experimentado um relacionamento com Deus. Ruth tinha tido um encontro com Deus. Através dos exemplos de Noemi, do seu esposo, dos seus filhos, ela conheceu o Deus de Israel. E ela começou a fazer parte desse Deus, ela abriu mão das suas divindades. Os moabitas tinham muitas outras divindades, eles adoravam inúmeros deuses. Para eles era muito comum, era até estranho se eles adorassem apenas um Deus. Nunca entenderam, e até os dias de hoje não entendem. Né? Por exemplo, se você for na Índia, né, o Gustavo esteve lá, se você adorar a Jesus
como mais um Deus, não tem problema nenhum. Agora, se você disser que Jesus é o único e verdadeiro Deus, você arrumou um problema. E um problema grave com uma nação, a maior nação da Terra. Né? Porque nós estudamos esses dias que a Índia já passou o número dos chineses. Né? Então é uma população enorme, com mais de 1 bilhão de habitantes. Segundo os estudos, naquela nação, naquele país, são 300 milhões de deuses. Ou existe mais de um Deus para cada brasileiro, que existe, aqui sobra ainda quase 100 milhões. Então, para os irmãos terem uma ideia. Não há problema nenhum existir mais um Deus. Todos podem adorar o Deus que quiserem, mas não pode adorar o único Deus. E quando se fala desse único Deus, cria grande problema. As nações perseguiam o povo de Israel, porque eles adoravam o Deus verdadeiro. As outras nações eram perigosas e elas perseguiam não, porque o inimigo não queria que o povo de Deus professasse a sua fé. O diabo nunca quis que a palavra de Deus viesse e alcançasse a humanidade da forma como tem nos alcançado. E aí nós vemos justamente esta mulher está dizendo para Noemi algo extraordinário. Ela diz: não insistas comigo, Noemi. Ou minha sogra, não sei como que ela chamava, né? Minha sogrinha. Não sei, né? Algo bem difícil, né? Mas ela tinha um relacionamento muito bom com Noemi. E ela diz: não insista comigo. Eu não vou voltar para aquela vida anterior. Eu não vou voltar para aquela vida antiga. Aquela vida que só me trouxe desgosto, desânimo na minha vida. Aquilo que só me ensinou coisas erradas. Adorar a tantas divindades que nunca atenderam uma oração que eu fiz. Nunca atenderam um sacrifício que eu ofereci a um desses deuses. Deuses falsos. Ela aprendeu que existe um Deus único e verdadeiro. E ela se coloca diante de Noemi e diz: Noemi, eu não abro mão mais desse Deus que eu estou servindo. E é extraordinário, irmãos, quando nós vemos o exemplo dessa mulher, porque ela vai além de simplesmente cuidar de Noemi, porque se você quiser conhecer toda a história, é extraordinária o que ela faz com a sua sogra, o cuidado que ela tem com a sua sogra, a maneira como ela trabalha. Mas o mais importante de tudo isso é que ela diz: aquilo que eu conheci, eu não abro mão mais. O meu relacionamento com Deus não vai ser mutilado, porque eu estou abrindo mão daquela velha vida. Eu não quero voltar para os meus deuses, ou para os deuses antigos. Eu não quero voltar para os meus familiares, porque agora eu tenho uma nova família, e eu vou junto contigo, porque eu quero continuar servindo ao Deus de Israel. E o Deus de Israel, o Deus ao qual nós servimos, é esse Deus que nos mostra como nós devemos tratar as pessoas. E é por isso que Ruth, ela cuida de Noemi, porque ela tinha Deus no seu coração, porque ela foi transformada pelo poder de Deus, porque ela foi alcançada pelo poder de Deus. E naquela época já existia a manifestação de Deus, ou antes mesmo dela. Antes mesmo de Deus ter um povo, Deus formar um povo, nós vemos Deus trabalhando na vida da humanidade. E é incrível como Deus cuida, porque Deus quer ter um relacionamento. E é por isso que eu acho extraordinário a história de Ruth, porque ela não simplesmente está disposta a cuidar da sua sogra, que não era mais sua obrigação, mas ela diz: o Deus que eu aprendi a amar, esse Deus tem me ensinado que eu não posso regressar, eu não posso voltar atrás, eu não vou abrir mão de tudo isso. E aí depois nós vamos ver que lá no final, no capítulo 4, versículo 13, que Boaz casou-se com Ruth, ela se tornou sua mulher, e Boaz e Ruth, eles foram bisavós de Davi. E eles passam a perfilar, estar participando da genealogia, onde nós encontramos até o próprio Jesus. Uma moabita, uma mulher que foi transformada por Deus, e que ela abraçou a causa do Senhor, e ela disse: eu não quero voltar para aquela vida fútil que eu vivia.
Eu não quero abrir mão do meu relacionamento com Deus. Eu não quero viver o que eu vivia antes, porque a vida que eu estou vivendo hoje é melhor. Não se compara. O relacionamento que eu tenho hoje com as pessoas é bem melhor do que eu tinha antes de conhecer esse Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as nossas vidas, que nos mostra como é bom pertencer ao reino deste Deus, um Deus único, um Deus que conhece o seu coração, um Deus que sabe das suas lutas, que sabe das suas dificuldades, e Ele quer que você e eu rompamos com as coisas do mundo. Precisa haver um rompimento. Você precisa dizer: eu não quero mais isso para a minha vida. Foi o que aconteceu com Ruth, foi o que aconteceu com Paulo, e ele pôde testemunhar isso para a sua igreja, para todas aquelas pessoas ao qual ele convivia. Nós precisamos romper com o nosso passado, com aquela vida que era distante do Senhor, com os nossos costumes, porque nós estamos tão enraizados nos nossos costumes que é difícil abrir mão. Ah, mas eu vivi, eu fiz aquilo outro. Esqueça do seu passado, rompa. Veja bem, romper com o passado. Não estou falando em rompimento familiar. Nunca vou falar isso, porque eu sempre digo que você tem que brilhar onde existe trevas. É ali que o crente brilha. Se o seu familiar não é cristão, você tem que conviver com ele sim, mas você não vai mais fazer como fazia antes. A sua vida é uma vida diferente, é uma vida nova. O caso de Ruth foi completamente diferente, porque Noemi estava indo embora. E ela não queria ficar sozinha, porque ela sabia também das suas limitações. Como ela iria continuar aprendendo sobre Deus no meio de uma geração impura, perversa? E ela diz: eu quero continuar vivendo essa nova vida. Eu quero aprender mais de Deus. O que eu aprendi não é o suficiente. Nesses 10 anos nós não temos ideia de quanto tempo ela conviveu com Noemi. Porque aqui diz que ela Noemi ficou com em torno de 10 anos naquela terra. Então não sabemos quanto tempo de casamento, existem especulações, histórias, mas não vamos entrar no mérito da questão. Mas nesse período, vamos dizer que sejam 5 anos, ela estava aprendendo a respeito desse Deus. Eu tenho 58 anos de vida, eu nasci num lar cristão e eu ainda estou aprendendo desse relacionamento com Deus. Cada dia mais a gente vai entendendo o amor de Deus para com as nossas vidas, ao ponto de Paulo dizer: o amor de Cristo nos constrange, nos deixa envergonhado, porque mesmo sendo um pecador, Ele nos ama. Mesmo sendo falho, Ele cuida de nós. Mesmo a gente se desgarrando, Ele deixa as ovelhas no aprisco e vai atrás daquela ovelha especial que é você, que sou eu. Eu sempre digo que cada um de nós somos ovelhas especiais, prediletas do Senhor. Cada um, porque Jesus morreu pela sua vida, Ele morreu pela minha vida. Mas nós precisamos romper com as coisas deste mundo, para viver uma nova vida em Cristo. E é por isso que Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A minha oração, irmãos, nessa noite, é que cada um de nós que aqui estamos, talvez você ainda não tenha rompido, ou talvez você já rompeu, mas muitas vezes você é inclinado, você é colocado para voltar à vida anterior. Noemi insistiu com Ruth. Você pode dizer: não vou abrir mão do meu relacionamento com Deus. Hoje o inimigo vai fazer de tudo para que você se afaste dos caminhos do Senhor. O diabo sempre está trabalhando para criar problemas, mas entenda que ele não tem poder sobre a sua vida. Assim como nós olhamos no Antigo Testamento, Deus dizendo: não existe maldição contra este povo. Mas o diabo sabia que existiam problemas que poderiam afastá-los dos caminhos do Senhor. E é isso que ele continua usando. E é por isso que Paulo fala do rompimento, de viver uma nova vida em Cristo. Romper com o mundo. Não está dizendo que você vai viver fora do mundo, não. Vivendo no mundo. Como nós vemos a oração de Jesus para com seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 17. Nós vivemos este mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos no meio do mundo porque nós não temos como sair, mas onde eu estou, eu preciso refletir a luz de Cristo que está na minha vida. E é isso que nós precisamos entender. E eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nessa noite.
E eu gostaria de fazer esse desafio. Não sei como está o seu relacionamento com Deus. Como está a sua vida com Deus. Mas se você quer romper com as coisas deste mundo, com o passado, e dizer: eu quero essa nova vida com Cristo daqui para frente, eu não vou abrir mão desse relacionamento. Onde você está, enquanto todos oram com a cabeça baixa, eu gostaria que você, num gesto muito simples, vou pedir para você vir à frente, mas que você levantasse a mão, e eu estarei orando por você, pedindo que Deus esteja direcionando a sua vida, sustentando para que você, essa decisão, esse posicionamento que você está tomando, não diante da igreja nem diante do pastor, mas diante do Senhor, que conhece o seu coração. Num gesto muito simples, levante uma de suas mãos e nós estaremos orando. Se alguém tem entendido a mensagem do Senhor, se Deus tem falado ao seu coração, não deixe de responder ao apelo que o Senhor tem feito para você. É algo que Deus incomoda e fala conosco. E se você quer esse rompimento com essa vida do passado, e que você quer ser uma nova, ou quer ter uma nova vida com Cristo, que você possa fazê-lo nessa noite, e que você possa assumir esse compromisso com Deus. Mais uma vez eu vou perguntar: mas alguém gostaria de tomar essa posição, de romper com a vida anterior e se colocar diante da presença do Senhor? Nós estaremos orando por você, ou com você, mas eu tenho certeza que Deus conhece o seu coração, sabe das suas dúvidas, das suas incertezas. Se você tem ouvido a palavra de Deus, não perca oportunidades, não deixe para trás, não deixe para amanhã. O amanhã não nos pertence, o amanhã pertence ao Senhor. Eu gostaria de orar. Pai querido, o Senhor conhece cada vida que aqui se encontra, o Senhor sonda cada coração. Talvez, Pai querido, alguns ou muitos não quiseram assumir esse compromisso com medo das circunstâncias, com medo do que pode acontecer. Mas como diz a tua palavra, o amor ao Senhor lança fora todo medo. Que nós possamos compreender, Pai querido, ao lado do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Por isso, Pai querido, continua falando a cada coração, que ao chegar nos seus lares, o Teu Espírito Santo possa continuar inquietando os corações, e que possam tomar uma decisão diante do Senhor. Assim como Ruth, assim como Paulo e tantos outros que escolheram servir ao Senhor, abrir mão da vida anterior e dizer que somos novas criaturas no Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou e continua, Senhor Deus, nos capacitando para que possamos viver segundo o desejo do Teu coração. Que esse Deus único e verdadeiro possa continuar direcionando as nossas vidas. Nós oramos no nome e por amor a Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a sua palavra, os nossos corações. Mais uma vez agradecemos pela presença dos irmãos. Uma semana abençoada a todos, né? Eu sempre falo, não sei das lutas, dificuldades, mas cada um tem a sua. A gente sabe disso. Mas coloquemos, vamos aprender a colocar e a depender do Senhor. Colocar nas mãos do Senhor para que Deus continue direcionando as nossas vidas. Ok?